Peço que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. No nosso versículo do mês. Então não tenho que dizer onde é, né? Se é o versículo do mês, eu não tenho que dar o endereço, você já sabe. Mas aí nós vamos ler a partir do versículo 16. Mateus capítulo 28, versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, fale ao Senhor nesse instante. Espírito Santo, nos dê entendimento da Tua palavra, Espírito Santo. Que o Senhor fale com a Tua igreja nessa noite, que o Senhor fale com cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a receber essa palavra com grande interesse, Senhor. Que nós possamos dar atenção àquilo que o Senhor quer comunicar, Senhor, ensinar a nós hoje. Que possamos nos assentar na Tua sala de aula, Senhor, e aprender contigo, Espírito Santo. Que nós sejamos transformados nessa noite, cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que nós queremos, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Se assente no seu lugar, por favor, fique à vontade. Lembrando que você não tem que ficar com sede, você pode beber água. Pega um pouquinho de água para você não ficar aí desidratado. Por falar em desidratação, hoje participamos de uma corrida aí, o negócio foi tenso, viu? Quem suou tá aqui, mas sempre tinha ali um pouquinho de água pra gente beber. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a minha medalha. Eu trouxe, tá pensando que eu deixei em casa, velho? Não, tá, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas aí, beba água, em nome de Jesus. Amém? O título da nossa mensagem hoje é o chamado da igreja. O chamado da igreja. Qual é o chamado da igreja? Em outras palavras, se alguém lhe perguntar assim, por que a igreja existe? Por que a igreja existe? Por que Deus formou esse povo, uniu em um só corpo, gente de todo canto, gente diferente de todo jeito, Ele uniu em um povo só chamado igreja. Por que existe a igreja? Qual é o chamado da igreja? Nós vamos falar mais ou menos sobre isso hoje. Mais ou menos sobre isso não, sobre isso hoje. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é conhecido da seguinte maneira. Ele é chamado da A Grande Comissão. A Grande Comissão. É nesse momento aqui que Jesus declara qual é o chamado da igreja. Do porquê que a igreja existe. Irmãos, se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que toda a criação existe apenas para um propósito, que é glorificar ao Criador. A criação, tudo que foi feito por Deus, existe para uma coisa, para glorificar ao Senhor. É isso, foi para isso que Deus criou todas as coisas. A palavra deixa bem claro isso, que toda a criação exalta e glorifica ao Criador. Porque ao olhar para a criação, nós percebemos a bondade, a maravilhosa graça do Senhor, o seu poder, a sua magnitude, a sua beleza,
e assim por diante. Então, tudo que existe para um propósito, irmão, só: glorificar a Deus. Então, pastor, a igreja existe para glorificar a Deus? Sim, a igreja existe para glorificar a Deus. De que forma? Aí que entra a grande comissão. O chamado da igreja é dessa maneira que, principalmente, a igreja irá glorificar o seu Senhor. Por isso nós precisamos entender sobre isso, pois somos a igreja do Senhor. E nós precisamos entender isso porque senão a gente pode acabar se acomodando em uma vida de religiosidade, de só vir ao culto para receber uma bênção, para rever algumas pessoas e depois irmos para casa e assim, ponto final. Nisso vai se resumir então a vida de muitos cristãos por aí. Mas não é somente para isso que Deus nos chamou. Não é somente para isso que a igreja do Senhor existe. A igreja do Senhor existe para fazer discípulos de todas as nações. Esse é o chamado da igreja. É por isso, irmãos, que vez após vez, dia após dia, a igreja está enviando missionários para o campo. A igreja está enviando irmãos e irmãs para pregar o evangelho em outras cidades, em outros estados, em outros países, em lugares às vezes onde a vida é colocada em risco por crer no Senhor Jesus. E ainda assim a igreja, por entender o seu chamado, faz isso. Envia, acompanha, ajuda, colabora, porque a igreja entende o seu chamado. E se nós somos parte da igreja, nós precisamos entender o nosso chamado. Porque se nós estamos na igreja e não vivemos o chamado que a igreja tem algum problema aí. Então a gente precisa entender o que é a grande comissão, porque, como eu disse, a grande comissão é o chamado da igreja. A grande comissão é a maneira como nós vamos desempenhar o único ministério que todos nós recebemos aqui, que é o ministério da reconciliação. Como eu preguei domingo passado aqui, Deus tem um plano para toda a humanidade, de trazer de volta todos aqueles que um dia se afastaram do Senhor por causa do pecado. Porque toda a humanidade pecou. E Deus elaborou esse plano de trazer de volta toda a humanidade para si. E Cristo foi o meio pelo qual Deus traz para si a humanidade. Deus reconcilia a humanidade. Então, a Bíblia vai dizer que nós temos um ministério, o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação vai ser desempenhado dessa maneira aqui, através da grande comissão, através do fazer discípulos. E aí, irmãos, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso que nós acabamos de ler, para que nós possamos começar a viver esse chamado diariamente nas nossas vidas. A gente não pode apenas entender que temos um chamado, nós precisamos viver esse chamado para nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, esteja com seu coração aberto e com grande interesse para entender essa palavra. Como eu falei, a grande comissão é o chamado da igreja. E pelo nome, ela já ensina algo para nós, comissão, né? Ela é grande porque envolve toda a igreja. Não existe uma parte da igreja que recebeu esse chamado e outra parte não. É toda a igreja. É a grande comissão. E também não só porque envolve toda a igreja espalhada por toda a terra, mas também porque ela continua, é o chamado que continua até o momento em que Cristo voltará. Então, até que Cristo volte, esse é o chamado da igreja. Fazer de todas as nações. Então, por isso que ela é grande. Por isso que esse comissionamento, esse chamado, ele é grande. Porque envolve todo mundo, tem um tempo até que o Senhor volte, e porque, irmãos, como o próprio Senhor declarou, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Em outras palavras, ainda há muitos não convertidos por aí. Ainda existem muitos precisando de Jesus. Ainda existem muitos precisando ouvir o Evangelho. Ainda existem muitos, irmãos. Por isso que é a grande comissão. Por causa dessas três coisas que eu citei.
Então nós precisamos dar atenção a isso aqui. A gente não pode ler e ignorar na cara dura o que Deus nos ordenou. Primeiro ponto que eu gostaria que ficasse enfatizado aqui nessa noite. A grande comissão não é um pedido do Senhor. A grande comissão é uma ordenança. É uma ordem que o nosso Senhor, o nosso Rei, está dando a nós. E por ser uma ordem, nós não devemos desobedecer, irmãos. A grande comissão, ela envolve 2 pontos específicos: amor e obediência. Como o próprio Senhor Jesus declarou: se me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, o primeiro ponto para a gente entender a respeito da grande comissão é que ela envolve uma questão de amor. De amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Se eu amo a Deus acima de tudo, irmãos, em primeiro lugar, uma ordem dele não vai ser uma opção na minha vida. E eu queria ampliar até, não somente o amor a Deus, mas primeiramente isso, mas também em segundo lugar, um amor ao próximo. Queria pegar os 2 mandamentos e colocar nisso aqui. Um amor ao próximo, porque se você entende o chamado da igreja, você entende a preciosidade que é isso aqui. E você entende o poder que tem nisso aqui. Porque Deus decidiu trazer de volta a humanidade através de Cristo. E Cristo escolheu você para dar continuidade ao trabalho dele. Para fazer esse processo de resgate. Para fazer esse processo de evangelização. Por isso que o apóstolo Paulo, nas cartas dele, vai nos chamar de embaixadores do Senhor. O que é que o embaixador faz? Ele representa a outro. Não é isso? Então, não é isso? É isso que o embaixador faz. O embaixador, por exemplo, da Alemanha no Brasil. O que é que ele está representando ali? Ele está representando a sua pátria, está representando o seu presidente, representando lá o seu povo. E Paulo, na palavra de Deus, vai dizer que nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Então, irmãos, Deus nos escolheu não somente para nos salvar, mas também para nos comissionar, para nos colocar nas mãos da obra. É só a gente voltar para a criação. O que é que acontece na criação? Vamos voltar para o Éden. Deus cria a humanidade, amém? Deus cria Adão, Eva. E o que é que acontece em seguida? E colocou Deus, o homem, no jardim. Para quê? Para ficar passeando lá? Para ficar curtindo o jardim? Não. Para o cultivar e guardar. Para trabalhar. Então Deus, Ele salva a nós, Ele nos salva, não para que a gente possa somente, futuramente, usufruir, viver nos céus, mas para que a gente possa, em outras palavras, trazendo aqui de uma forma do meu jeito, para que a gente possa trazer os céus para a terra, para que a gente possa trazer os céus para a vida das pessoas. Então a gente precisa entender isso, que a grande comissão ela envolve amor a Deus e ao próximo, e obediência ao nosso Senhor. Não é uma opção. Então, logo de cara, a gente precisa entender isso, que não é uma opção, é uma ordenança. E, irmãos, não tem como a gente dizer assim, mas eu não quero. Sabe, a gente gagueja até para poder correr disso, mas Deus quer que nós sejamos o meio pelo qual as pessoas serão alcançadas. Nós aqui vamos levar a mensagem do Salvador. Nós aqui iremos levar a mensagem da salvação. É por meio de nós, irmãos. A gente olha para a palavra de Deus e se impressiona com os homens que Deus usou na história para falar. A gente vê os profetas e fala, nossa, Deus falou através de tal profeta, Deus falou através de tal profeta, e Deus falou através de tal profeta. E meu irmão e minha irmã, Deus quer falar através de você. Que tal você ser um profeta hoje? E a gente parar de se impressionar apenas e começar a botar a mão na massa. Amém? E por isso, irmãos, que a gente precisa dar uma analisada por aqui.
Mas como eu falei no domingo passado, a gente gosta de ler as Escrituras já procurando o que é que a gente aprende a respeito das nossas vidas, não é isso? A gente abre a Bíblia e diz, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo hoje? O que é que o Senhor quer me ensinar hoje? O que é que o Senhor tem para mim, né? Senhor, eu estou precisando, estou passando por isso, fala comigo em relação a isso. A gente muitas vezes abre a Bíblia como um cliente, né? Como um consumidor ali que quer extrair da Bíblia o que a gente está precisando no momento. Irmãos, realmente a Bíblia ela vai nos ajudar em praticamente não, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não tem as respostas para todas as perguntas, mas ela tem as respostas importantes para as perguntas importantes. Vou repetir. A Bíblia, ela não tem todas as respostas do mundo, mas ela tem as respostas importantes para as perguntas importantes. Tem coisas que você vai perguntar e a Bíblia não vai responder. E você vai dizer, Deus, por quê? Ele vai dizer, segundo a nossa professora que a gente já teve, limite-se na sua insignificância. Você não consegue entender isso agora. Não cabe a você entender isso aqui. Quem sabe um dia nós poderemos perguntar a Ele face a face. Quem sabe um dia, diante dele, face a face, a gente possa perguntar a respeito disso, daquilo outro que a gente não entende, irmãos. Mas a gente precisa abrir a Bíblia, então, querendo primeiramente aprender a respeito daquele ao qual ela revela. Porque a palavra de Deus é a autorrevelação de Deus. Então, se Deus revela-se na sua palavra, nós devemos, primeiramente, ao abrir a Bíblia, querer conhecer a Deus. Então, vamos olhar para o que a gente leu e procurar aprender mais sobre o Senhor. Vamos procurar ver, além do que a gente vai falar aqui sobre nós, vamos entender mais sobre o Senhor nesses textos que nós lemos aqui. Primeiro que a gente aprende aqui, irmãos, é sobre a identidade de Jesus. No versículo 18 vai dizer o seguinte: Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Um leitor iniciante nas Escrituras vai ler esse texto e vai poder entender, mas alguém que já leu a Bíblia há mais tempo vai perceber que essas palavras que Jesus está declarando já foram declaradas nas Escrituras em outro lugar. Olha o que Jesus está dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Onde nas Escrituras aparecem essas mesmas palavras? Queria que você abrisse comigo o livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Irmãos, a gente vê uma profecia, uma visão que acontece há muitos anos antes de Cristo, a respeito dele. Sabe qual é a forma como Cristo mais se identificou nas Escrituras? De que maneira Jesus ele mais se identificou diante das pessoas enquanto ele esteve aqui na terra? Ele declarou que ele era o Filho do Homem. Em todo lugar que Jesus chegava, ele falava o Filho do Homem, em relação a si. E aqui nós vemos o profeta Daniel declarando que nenhuma visão que ele teve, ele viu alguém semelhante ao Filho de um Homem, recebendo autoridade, poder, glória, onde todas as nações, povos, de todas as línguas o adoravam, estabelecendo um reino que nunca teria fim. Aí a gente volta, irmãos, para os evangelhos. E sabe qual é a primeira pregação de Jesus quando ele começa o seu ministério?
Arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Então, o que a gente entende a respeito de Jesus é que ele é aquele que foi profetizado lá atrás. Irmãos, e não somente aqui em Daniel. Eu poderia trazer outras referências bíblicas que mostram, profetizando, indicando que viria alguém. E esse alguém é Jesus. Jesus, ele declara, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E o que é que Daniel declarou? Povos de todas as nações o adoraram, de todas as línguas. Ele tem um reino que nunca terá fim, nunca será destruído, nunca vai acabar. É esse, irmãos, é essa visão que Daniel tem diante dos seus olhos. E é essa visão que os discípulos têm diante de si. Um Jesus glorificado diante de si, deles, declarando: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou aquele a respeito de quem Daniel teve uma visão. Jesus começa o seu ministério pregando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus é chegado. Jesus é um rei, irmãos, que traz consigo um reino. Pegue isso em nome de Jesus. Ele vem para governar todas as nações. Apocalipse declara que em sua corte está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para estabelecer o seu reino nessa terra. Um reino que foi profetizado que nunca jamais será fim. É esse, irmãos, que está diante dos discípulos e é esse que diante de nós está. Porque ele está aqui conosco. É esse que tem todo o poder, toda a autoridade. E é esse a quem nós devemos dar glória, honra e louvor. É a esse a quem nós devemos nos submeter e obedecer a Ele, por amor a Ele. Então, se Ele diz para nós que nós temos um chamado, nós obedecemos esse chamado, porque Ele é o meu Rei. Ele não é somente o meu Rei, Ele é o Rei de toda a terra. Porque todo joelho se dobrará diante dEle. É o que Paulo vai dizer lá em Filipenses, bem assim, olha: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ninguém se compara a Jesus. É por isso que nós pregamos que só há salvação em um nome: Cristo Jesus. Somente por meio dele, irmãos, há salvação. E é por isso que nós recebemos esse chamado para anunciar essa salvação a respeito do nosso Senhor. Então, quem é Jesus? Jesus é o Deus revelado diante de nós, irmãos, diante dos discípulos. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia profetizou a respeito dele. E aqui está ele diante dos discípulos, diante de nós, declarando: sou eu. Eu recebi toda a autoridade, todo o poder, porque o Pai me concedeu. É isso que ele declara: foi-me dada toda a autoridade. Então, irmãos, a gente aprende a respeito da identidade de Jesus. Jesus não é um anjo. Jesus não menorzinho em relação a Deus Pai. Jesus é Deus. Jesus não é como um anjo. Jesus é acima dos anjos. É isso que Hebreus vai dizer. Ele é superior aos anjos. E ele não é abaixo de Deus. Ele é Deus. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo, que é outra coisa que nós aprendemos nesse texto também, a respeito do próprio Deus. Agora, não somente a respeito de Jesus, mas a respeito também do Pai e do Filho, porque o Senhor vai declarar que nós vamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor está nos ensinando que Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm a mesma igualdade. Embora diferentes, três pessoas diferentes, eles são um Deus só. Um Deus apenas. Essa é a Trindade. Esse é o mistério da Trindade. Um Deus que é três, mas que é um. Porque esse mesmo Deus diz: não adorarás outros deuses, além de mim. Esse é o mesmo Deus, irmãos, do início da Bíblia. É o mesmo Deus aqui. Que é Pai, Filho e Espírito Santo. É que, como nós chamamos o Deus Trino, um Deus, três pessoas. Pastor,
é difícil. Sabe por que é difícil, irmãos? Porque a gente nunca entendeu a unidade. A humanidade não entende a unidade. Como é que ela vai entender a Trindade? Deus cria o homem e a mulher e diz o que para eles? Vocês serão um. Por que será? Porque Ele é um. A humanidade não entende unidade. Quando a humanidade não entende unidade, não vai conseguir entender a Trindade. E mesmo se entendesse a unidade, ainda assim, o mistério de Deus é impossível que a gente entenda com a nossa mente humana, irmãos. Quando a gente olha para a própria igreja, Deus ajuntando de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, em um só povo, em uma só família, em um só corpo. Unidade. Como é que a gente vai conseguir entender a Trindade? Se a gente tem tanta dificuldade de ser um com as pessoas que estão próximas da gente. Então, irmãos, a gente aprende a respeito de Deus também nesse texto. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E é no nome dele que nós batizamos os discípulos. Porque o batismo indica exatamente isso, uma devoção. O batismo, ele é uma simbologia que representa a morte para o mundo, para a antiga maneira de viver e um nascimento para uma nova vida com Cristo, uma nova maneira de viver agora, uma nova vida que Ele nos dá. O batismo é uma ordenança que o Senhor nos deixou. Por isso, Ele mesmo declara em outro lugar, quem crer e for batizado será salvo. E aqui Ele declara, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo indica isso, devoção ao Senhor. Se entregar é uma confissão pública. No batismo acontece duas coisas. A pessoa que é batizada, ela está confessando que Jesus é o Senhor da vida dela. E a igreja que batiza a pessoa está declarando, esse aqui realmente é um verdadeiro discípulo de Cristo. É uma confissão dupla. Por isso que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a igreja tem esse chamado. É um processo duplo. É a igreja que batiza alguém. Por isso que não dá para qualquer pessoa chegar e dizer assim, eu batizo você ali, vamos lá. Você é um discípulo de Cristo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, você faz parte da igreja? Porque se você não faz parte da igreja, como é que você diz que é discípulo de Cristo? Porque se é a igreja de Cristo, você deveria fazer parte da igreja dele. Esse papinho, irmãos, que a gente ouve por aí nas redes sociais, que diz bem assim, eu gosto de Jesus, o que estraga é o povinho dele. O fã-clube dele. Na verdade, o que estraga, irmãos, é o pecado na humanidade. É isso que estraga. Por isso que a humanidade não consegue reconhecer o Senhor por completo, não consegue se entregar ao Senhor por completo. Gosta de Jesus nas partes que lhe convém, mas nas partes que não lhe convém, aí já é outra história. Então, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, sejamos mais fiéis ao Senhor e olhemos para as Escrituras para aprender primeiro a respeito dele, para depois aprendermos a respeito de nós. E partindo então para isso, eu queria que a gente pontuasse aqui 3 coisas que eu aprendo a respeito da grande comissão. A grande comissão, ela começa onde? Ela começa em um encontro com o Cristo ressuscitado. A grande comissão começa em um encontro com o Cristo ressuscitado. Irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 28, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Fala exatamente sobre o processo que se deu ali de Jesus ressuscitar ao 3º dia e ele aparecer diante das mulheres, e ele aparecer diante dos discípulos. E muitos duvidando que ele tinha ressuscitado, e ele faz questão de aparecer diante dele. Ele faz questão de dizer em outras passagens, pode tocar na minha mão, pode tocar aqui no meu lado, pode ver que sou eu, não é um fantasminha camarada não. Sou eu ressuscitei.
Então a grande comissão, irmãos, ela começa em um encontro com Cristo ressuscitado. O que é que isso nos ensina, pastor? Ensina que, primeiramente, irmãos, antes da gente querer cumprir a grande comissão, nós precisamos ter um encontro com Cristo ressuscitado. Antes de querer fazer discípulos de todas as nações, nós precisamos então conhecer o Senhor que nos dará a ordem. Nós precisamos conhecer Jesus verdadeiramente. E aqui está um grande problema. Quantos irmãos e irmãs espalhados por todas as igrejas que nós conhecemos não ainda encontraram o Cristo ressuscitado? Quantos irmãos ainda não realmente, irmãos, tiveram a experiência da nova conversão, de nascer de novo? Quantos irmãos e irmãs estão apenas frequentando igreja, estão apenas seguindo uma cartilha evangélica? Eu não gosto nem que me chame evangélico, sinceramente, irmãos. Quando a pessoa pergunta se eu sou evangélico, não é o nome em si, sabe por quê? É porque está todo mundo dizendo por aí que é evangélico. Qualquer pessoa agora é evangélica. Não, eu sou evangélico, sou evangélica, eu sou evangélica. Qualquer pessoa. E a gente vai ver a vida dessas pessoas, meu Deus do céu. Não conheceu Jesus nem aqui, nem na China. Sabe por quê, irmãos? É porque há um problema que acontece em algumas igrejas, que não aconteça aqui em nome de Jesus, é que há um anseio para que cada vez mais a igreja encha. Então eu não ensino a verdade, o evangelho verdadeiro para as pessoas e não me preocupo realmente se elas nasceram de novo. Eu apenas quero mais pessoas na minha igreja, para que mais ofertas entrem, para que mais pessoas fiquem aqui, para que mais chame atenção. E é por isso que por aí tem um monte de gente sendo batizada, somente na empolgação, somente no oba-oba, e não nasceram de novo de verdade. Não nasceram de novo de verdade. Irmãos, a água do batismo não é nem mágica não, tá? Você crê na água benta, é? A água do batismo é água. A conversão, ela acontece dentro. Então por que batizar, pastor? Porque o nosso Senhor mandou. Mas quantos e quantos se batizam, e você vê por aí a vida deles? Uma vida que não glorifica ao Senhor, uma vida que não honra Jesus. Uma vida que não segue os ensinamentos de Jesus, uma vida que não é em santidade, uma vida que não realmente se parece em nada com um discípulo de Cristo, que não se parece em nada com o quê? Com um cidadão do reino de Deus. Porque lembre, irmãos, nós estamos falando aqui de um rei, e esse rei traz um reino. O discípulo de Cristo, ele é um cidadão do reino de Deus. Ele é alguém que a palavra de Deus chama de peregrino nessa terra. Forasteiro. Ou seja, pessoa que não é daqui. Quando a gente vai estudar sobre o novo nascimento, irmãos, a gente aprende que o novo nascimento significa nascer do alto. Significa nascer de Deus e não somente nascer da carne. Por isso que é novo nascimento. A gente precisa realmente começar a se perguntar: puxa, por que a gente vê tanto erro nas igrejas por aí? Porque será que realmente são discípulos de Cristo, irmãos? É uma pergunta retórica, nem precisa me responder. Eu tenho amigos que conhecem outras igrejas também e conhecem outros que não são cristãos e falam exatamente as seguintes palavras. Você já deve ter ouvido isso. Alguém falar por aí: eu não gosto de fazer negócio com crente. Eu não gosto de fazer negócio com crente, porque crente não compra e não paga. Crente demora para pagar. Crente é enrolado. Realmente, crente, porque discípulo de Jesus, não. Cidadão do reino dos céus, não. A gente precisa, irmãos, realmente começar a dar atenção a isso.
Começar a pensar e a questionar as nossas vidas. E pensar assim, eu sou um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo, ele vai se parecer com Cristo. Irmãos, antes de vir para o culto, eu tive uma contrariedade na minha casa tão grande. A descarga lá do banheiro quebrou. Me deu uma raiva, irmãos. Eu já estava com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Estou pregando com dor de cabeça aqui. Mas, para completar, quebrou essa descarga. E eu tentando resolver. E, meu Deus do céu, está chegando o horário do culto. E já estava me esquentando. Foi aí que eu vi a parte ruim em mim. Essa parte que a gente tem que esconder do Senhor, sabe? E aí a gente vem para o culto e Deus diz assim, me entregue inclusive essa parte. Eu quero transformar você na sua pior versão. Porque, irmãos, é muito bonito. Todo mundo aqui parece santo para mim, ao meu olhar. Todo mundo arrumadinho, vem aqui para o culto, está ouvindo a palavra. Glória, glória, aleluia. Receba, Jesus, o melhor que eu tenho para te dar e amém. Todo mundo parece santo. Mas todo mundo aqui tem uma pior versão. Todo mundo aqui tem os pecados, as lutas, as dificuldades. E aí o Senhor quer que você entregue isso aí diante dele. Ah, não. Eu estou tentando, né? Eu vou, do meu jeitinho, eu vou conseguir. Exatamente. Não vai conseguir. Porque você está tentando do seu jeitinho. E Jesus quer transformar as nossas vidas por completo. Então, meu Deus, Senhor, obrigado por eu perceber hoje quão pecador eu sou. Eu até falei bem assim para a sua, falei, amor, vamos orar para que os nossos filhos sejam parecidos com você. 1000 vezes com você. Amém? Algumas pessoas amém, pastor, amém. Seja parecida com ela, em nome de Jesus. Mas, irmãos, o que a gente vê por aí é isso. Pessoas que se dizem evangélicas. Exatamente, evangélicos. Pessoas que seguem uma religião. Pessoas que botam a Bíblia debaixo do braço. Que botam uma roupa diferente. Que vêm à igreja. Mas por dentro... Como é que estão essas pessoas por dentro? Eu não consigo ver. Mas o Senhor conhece por dentro. O Senhor te conhece por dentro. A própria palavra fala, né? Que o homem vê a aparência. Mas é Deus que conhece o coração. Quem é Hildo? Ó, pastor, é santo esse homem. Cada vez mais eu entendo, irmãos, o que o apóstolo Paulo declara. Eu sou o pior dos pecadores. É isso que eu entendo muitas vezes na minha vida, irmãos. Quando eu percebo, eu falo assim, meu irmão, como é que eu fui fazer isso aqui agora? Como é que eu fui, sabe? Uma coisa que eu tenho cada vez mais tentado mudar é o meu relacionamento com a minha esposa. É tipo assim, isso aqui, eu vou me estressar com ela por quê? Por que eu vou me estressar com a minha esposa em relação a isso aqui? Isso aqui é um nada. E eu chego para ela e falo, meu amor, eu não quero me estressar com você não. Eu não quero ofender você, eu não quero me estressar com você. Você me ama e eu amo você. Eu vou deixar que esse probleminha aqui nos atrapalhe? Jamais. Então, irmãos, quem tem abraçado aqui o casamento de uma maneira cada vez mais intencional sou eu, viu? Dizer assim, não. A minha florzinha, a minha flor, meu amor, a filha que Deus me concedeu para eu cuidar? Não. Eu vou cuidar dela. Muito melhor do que a mãe dela cuidou. Não estou dizendo não, sogrinha, que a senhora não cuida dela não. Mas eu quero cuidar muito melhor do que a senhora cuidou. Irmãos, é isso, esse é o ponto. É dessa maneira que a gente tem que pensar. Ah, pastor, mas mãe é mãe, né? Pai é pai, né? Com certeza, sem dúvidas. E eu não sou o pai dela, não. Mas eu sou o homem da vida dela. E ela é a mulher da minha vida. Nós somos um. É isso. Eu tenho... Olha, já estou entrando aqui no outro caminho. Já vou falar sobre casamento. Não, volta. Continuando aqui, em nome de Jesus. Mas discípulos de Cristo, eles vão ser revelados, irmãos, no dia a dia. No dia a dia.
É na experiência cotidiana. Onde é que o discípulo de Cristo vai se mostrar que ele é discípulo de Cristo? É na igreja? Não. Na igreja também, né? Mas no trabalho, com as pessoas que não são tão legais, com as pessoas que não são tão gente boa, com as pessoas que nós, né, consideramos difíceis, que nós consideramos pedra no nosso sapato, que falam mal de nós. É lá que eu vou mostrar que eu sou um discípulo de Cristo. É na minha casa, na minha família, com aquele familiar que está ali, sabe? Irmão, é com ele que eu vou mostrar que eu sou um discípulo de Cristo. É na rua, é no trânsito, a gente que dirige. É no trânsito que eu vou mostrar que eu sou um discípulo de Cristo. Irmãos, eu já compartilhei aqui há um tempo atrás, olha. Graças a Deus foi um tempo atrás. Mas eu estava aqui no trânsito. Irmãos, num dia parece que eu endemoniei. Porque o cara me cortou e gritou comigo assim. Não sei o que lá, comigo. Irmãos, na hora... Saí, abaixei o vidro, saí assim, não sei o que lá também. Não xinguei não, sabe? Porque graças a Deus eu saí nunca mais na minha vida. Mas falei, mandei, cala a boca, não sei o que lá. Nem lembro mais o que foi. Quero esquecer da minha vida isso aí, em nome de Jesus. Eu compartilhei aqui já um tempo atrás. Mas o que foi que eu fiz? Eu falei, meu Deus do céu. Na hora, irmãos, repare só. Na hora eu pensei assim, repare. Se tivesse um irmão repare só. Se tivesse um irmão da igreja com canto aqui, ia ver, meu Deus do céu, meu pastor. Se não tivesse um irmão da igreja, mas tivesse um irmão de outra igreja, que eu conheço muitos irmãos de outras igrejas, e vesse, meu Deus do céu, olha Gildo lá. Mas o principal, irmãos, foi que aí caiu a ficha assim. O Senhor me viu naquele momento. Eu falei, péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Eu sou chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E aí eu pedi perdão ao Senhor e, Senhor, Deus me livre, Senhor. Quem quiser bater aqui, bata aqui, pode, não estou nem aí, corte, tá? Irmãos, pense que, olha, eu vou aqui, ó, de boa. Essa semana eu estava conversando com o Alisson, semana passada. Rapaz, o carro quase bateu mesmo em mim, entrou cortando a rua, tipo assim, com tudo mesmo, não foi pouquinho não. Eu tive que girar o volante com tudo para poder desviar. Na hora que eu passei, eu falei, meu Deus do céu, coração tudo. Eu falei, rapaz... Que doido! E aí fui embora. Nem buzinei. Porque na hora o que chama é a buzina, né? Na hora eu falei, mas o coração, olha. Porque foi quase. Mas é nesses momentos assim que a gente tem que mostrar que a gente é discípulo de Jesus. Então a grande comissão, ela vai começar a partir do momento que nós realmente conhecemos o Senhor da comissão. A grande comissão ela vai começar com um encontro verdadeiro, irmãos. Em um encontro verdadeiro com o Cristo glorificado, ressuscitado. Foi assim que começou para aqueles 11 discípulos. Jesus se reúne diante dele, ressuscitado, glorificado, e diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas só quando a gente se encontrar com Cristo. Irmãos, como eu falei, não só a grande comissão começa com o encontro com Jesus, mas a vida cristã começa com o encontro com Jesus. Se até hoje você não teve um encontro com Jesus verdadeiro, queira isso, irmãos. Queira isso. Queira se entregar totalmente ao Senhor Jesus e dizer assim, Senhor, eu não quero a minha vida para mim mesmo. Eu quero a tua vida em mim. Em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, entregue a sua vida para o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor. A nossa vida cristã, o nosso chamado como igreja, a grande comissão, começa com o encontro com Ele. A segunda coisa que eu aprendo, irmãos, a respeito da grande comissão, é que ela está firmada na autoridade de um rei. Como eu falei aqui, como nós vimos aqui, Jesus é esse rei que vem para estabelecer um reino. Então, nós não fazemos discípulos de nós mesmos. Nós fazemos discípulos daquele que nos enviou. É por isso que a gente precisa ficar ligado com essas conversinhas que acontecem por aí de eu sou seu pai espiritual. Eu sou seu pai espiritual, eu sou sua mãe espiritual.
Cuidado com isso, porque muitas vezes o que essa pessoa quer é dominar a sua vida. O que essa pessoa quer é que você honre ela, é que você se submeta a ela, é que você reconheça nela uma autoridade. Cuidado. Porque a gente precisa reconhecer a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Mesmo eu sendo pastor daqui, eu sempre digo para você o seguinte: eu sou um co-pastor. Porque o verdadeiro pastor, o Senhor de vocês como ovelhas, nosso Senhor, é Cristo Jesus. Porque foi Ele que entregou a vida por nós na cruz, é Ele que é o dono das nossas vidas. Nós somos ovelhas do Senhor. Então essa ideiazinha de pai espiritual, mãe espiritual, cuidado. Está cheio, as igrejas estão cheias disso aí. Mas, pastor, a Bíblia não fala que Paulo não diz que ele era pai espiritual lá de Timóteo. Diz, irmãos. Mas qual é o sentido lá? O sentido é de bajulação? O sentido é de... Não, o sentido é de cuidado. O sentido é, rapaz, eu cuidei de você, eu te ensinei, né? E eu quero que você continue nesse caminho que eu te ensinei. O que é que hoje as pessoas fazem? Modificam e querem dominar as pessoas. A grande comissão, ela está firmada em uma autoridade, na autoridade de Jesus. Se a gente fizer na nossa autoridade, a gente não vai fazer discípulos de Cristo, a gente vai fazer discípulos da gente. E discípulos da gente está repreendido em nome de Jesus. Discípulos da gente é melhor não. É melhor discípulos dele. Mas somente o discípulo de Cristo para fazer um discípulo de Cristo. Então, a grande comissão está firmada na autoridade desse rei. E por fim, irmãos, a grande comissão consiste em fazer novos cidadãos do reino de Deus. Uma vez que Jesus é o rei, ele traz consigo o reino. Discípulo é um cidadão do reino. O discípulo de Jesus é um cidadão do reino dos céus, irmãos. Então, o que nós estamos fazendo nesse chamado da igreja é fazer novos cidadãos do reino dos céus, irmãos. Quando alguém de outro país se muda para cá, o que é que ele precisa aprender, irmãos? Ele precisa aprender sobre a cultura, ele precisa aprender a língua, ele precisa aprender sobre a história, ele vai conhecer tudo que ele precisa mesmo sobre aquele país. Quando vem um americano, ele vem morar aqui no Brasil, ele vai aprender sobre as comidas, sobre a cultura, sobre a história, sobre tudo. Da mesma maneira, irmãos, um discípulo de Cristo, ele precisa aprender sobre a cultura dos céus. Ele precisa entender qual é a língua dos céus. Ele precisa começar a perceber como é que os céus funcionam. E Jesus, irmãos, sempre ensinou isso. Jesus em todo o tempo disse isso, ensinou para nós a olharmos e percebermos como é que o céu funciona. Então, se ele se preocupou em discipular os seus discípulos, ensinando a cultura dos céus, a verdade do reino dos céus, porque ele estava formando ali novos cidadãos, nós devemos fazer a mesma coisa. Mas, pense comigo, se um americano vier para morar no Brasil, ele aprende a cultura do Brasil com outro americano, que também chegou agora? Não, né? Exatamente. Porque somente o discípulo de Cristo fará um discípulo de Cristo. Somente o cidadão do reino fará um cidadão do reino. Por isso que é tão necessário o primeiro ponto, nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Por que eu estou usando essas palavras, encontrar com o Senhor Jesus? Porque na história dele aqui na Terra, todas as pessoas que tinham encontro com ele não eram mais as mesmas. Não eram. Mesmo aqueles que continuavam, que não seguiam ele, havia ali dentro dessa pessoa uma mudança. A Bíblia não conta, né, a história do jovem rico depois. Mas pense, como é que ficou a cabeça daquele jovem? Como deve ter sido a cabeça dele?
não seguiu o Senhor porque amou mais as suas riquezas. Somente um cidadão do reino pode fazer um cidadão do reino. Somente um discípulo de Cristo pode fazer outro discípulo de Cristo. Já estou terminando agora para finalizar. Essas três coisas nós aprendemos. A grande comissão começa em um encontro com o Cristo ressuscitado. A segunda coisa é que a grande comissão está firmada na autoridade do Rei Jesus. E a grande comissão consiste em fazer cidadãos desse reino que ele traz. Só que o Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele nos ensina até o como. E como nós iremos fazer esses novos cidadãos? Como iremos fazer esses novos discípulos? Batizando-os e ensinando-os. Como eu já falei aqui sobre o batizar, eu queria falar agora sobre o ensinar. Olha o que ele diz no versículo 20. Ensinando-os a obedecer. Para aí? Não, né? Continua. A tudo o que eu lhes ordenei. O processo de discipulado, irmãos, é o processo de ensinar tudo o que Jesus ensinou a outro futuro cidadão do reino. Pergunta aqui para você agora, para cair a ficha na sua cabeça. Quem aqui já aprendeu tudo o que Jesus ensinou? Ó, Silvino levantou a mão, vou queimar ele agora. Silvino já aprendeu tudo, é? Silvino já aprendeu tudo. Não, Silvino, você não aprendeu tudo. Ninguém aprendeu tudo. Sabe por quê? Porque o processo de discipulado é um processo até Cristo voltar. É um processo que não acontece em um tempo de igreja, em um curso na igreja. É um processo de relacionamento. Como é que se deu o processo de Jesus com os discípulos? Durante 3 anos, Jesus ali ensinando, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ah, então, pastor, 3 anos já basta para ensinar tudo que Jesus aprendeu. Quando Jesus ia subir aos céus, o que é que ele disse? Muito mais tenho para te dizer, para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar. Porém, virá aquele que vai guiar e ensinar você em todas as coisas, que é o Espírito Santo. Então, eu entendo quando o Silvino diz assim, eu já aprendi todas as coisas. Sabe por quê? Porque a gente já leu a Bíblia toda. A gente já leu os evangelhos todos. A gente já leu e já gravou e guardou isso nas nossas vidas. Mas a gente mostra realmente que aprendeu é vivendo tudo isso na prática. É aí que a gente mostra que aprendeu. E na verdade, então, a gente não aprendeu. Significa então o quê? Que todos nós, precisamos de ser discipulados. Mas pastor, eu já sou um discípulo de Cristo. Eu já sou um cidadão do reino. Glória a Deus pela sua vida. Eu também. Mas isso não quer dizer que a gente parou por aqui. Agora, pastor, eu só quero ensinar. Eu só quero fazer discípulo. Eu só quero ensinar a outros. Não. Você também precisa ser ensinado. Você também precisa ser discipulado, precisa ser corrigido quando você errar, precisa ser orientado a respeito de como agir. Você também precisa de oração, você também precisa de conselho. O processo de discipulado não para, irmãos. Não para até que Cristo volte para resgatar e restaurar todas as coisas. Porque Ele mesmo declarou, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Uma promessa de estar conosco em todo esse processo de discipulado, em todo esse processo da grande comissão, em todo esse processo de fazer discípulos. Ele está conosco em todo momento, em cada pregação, em cada evangelismo, em cada aconselhamento, em cada oração, em tudo em que nós estivermos fazendo, obedecendo a grande comissão, o chamado da igreja de discipular, de fazer novos cidadãos do reino. Ele está conosco. Ele está conosco. Então, homens, mulheres que me ouvem aqui neste lugar, você precisa ser discipulado. Você precisa ser ensinado. Se você não é discipulado e não é ensinado,
e não quer ser ensinado, você não é um discípulo de Cristo. Você se tornou discípulo de outra coisa. Porque a grande comissão é: façam discípulos de todas as nações. Mas esse processo de discipulado é até o fim dos tempos. Então, se você não está sendo discipulado, e eu digo a você, você está. Porque esse processo de pregação aqui é um discipulado na sua vida. Você está recebendo agora muitas orientações para que você possa começar a viver isso. Mas não é somente aqui. Nós estávamos antes do culto na escola bíblica, onde outra pessoa estava discipulando outras pessoas. Nós temos os GCs, que tem GC de homens, vai ter GC de mulheres, vai ter GC até de crianças agora. Por quê? Todo mundo precisa ser discipulado. É outra forma de ser discipulado. Nós temos aqui o discipulado online. Até online agora as mulheres têm discipulado. Agora não, né? Já há um tempo tem discipulado online. Para poder aprender mais a palavra. Todos nós precisamos ser discipulados, irmãos. Continuar sendo discipulados, inclusive eu. Preciso continuar aprendendo, preciso continuar sendo ensinado. Toda escola bíblica eu estou aqui. Porque eu preciso ser relembrado, mesmo nas coisas que eu já sei. Eu preciso ser ensinado novamente, mesmo naquilo que eu já sei. E às vezes, detalhe, eu penso que sei. Mas na verdade eu não estou sabendo de nada. É assim que acontece muitas vezes na vida da gente. Rapaz, eu já sei isso aí. Precisa me ensinar não? Precisa. Porque você esquece e eu esqueço. Então a gente precisa ser relembrado nas verdades do Senhor, nas verdades do reino. Amém? Faça discípulos. Faça discípulos. Discipule pessoas.